Oi, Meire. Oi, Cláudia. Olha nós aí. Oi, Jô. A Joia. É, eu tô aqui também aberta com um canal do YouTube, então eu vou estar olhando de vez em quando, eu mudo um pouco de foco. Mas a ideia é a gente passar a mensagem, né? Por mais canais disponíveis que tiver, melhor. Né, Jô? A Jô tá aí, sim. A Gil tá aí, ó. Aham. A Helena. A Helena agora aprendeu a assistir live, agora ela tá com a gente. É, olha É. aí, tá vendo? Não, a gente está sempre é momento para aprendizado, né? Nós aí nessa nossa caminhada, no aprendizado de autoconhecimento e buscando aqui e a gente se ajudando e sempre tem alguém que sabe mais que vai, né, nos ajudar e a gente pode ajudar quem está querendo aprender e assim a gente vai levando nossas ferramentas. Oi, Cê. Que bom sempre aprendendo, né? Sempre, não, sempre. Isso é, É, não tem preço. cada cajadada uma minhoca, né? É. Aprendendo sempre, é isso que importa. Boa noite, gente. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, boa noite. Estamos aqui aguardando só um pouquinho, né, para ver o pessoal entrando. E hoje nós vamos falar um pouquinho das fases da Lua, o que a Lua nos traz, É. e o que a Lua nos mostra. Então, vamos seguindo. A Lua também lembra muito a Jo ligada à natureza, né, com essa força da natureza que ela tem grande aí. Então, ela também se orienta pela Lua, como todas as mulheres. Acho que a gente pode começar, né, explicando um pouquinho, né, quem a Jo não estava ontem. E oi, Marta. Boa noite, Marta. E aí a gente vai explicar um pouquinho aqui também no pessoal que vai ver depois pelo YouTube da nossa caminhada, né? Como é que a gente chegou então nessa jornada transformadora, assim, que nós passamos por ela. E a ideia então é trazer, né, isso para as pessoas também, que é algo muito simples, que a gente acaba, pela nossa correria, dia a dia, as exigências, a gente acaba se desconectando de algo que é tão simples, que é o nosso interior, é o nosso poder mesmo, né? E nossas capacidades, todos nós, todos temos capacidades, só que a gente se desconecta e acha e joga para o externo, como se o externo fosse resolver as nossas questões. Então, essa jornada nos trouxe essa percepção, né, de que não é só no externo, mas com a ajuda do externo, no caso da natureza, a gente pode fazer essa viagem interna. Isso é justamente pegando a onda, né? A onda do mar, que a gente consegue chegar na areia, né? Então, nós fizemos mais ou menos isso, fazendo essa jornada, essa caminhada, é justamente isso, pegar o que a vibração da Lua, como a Lua vibra, e justamente potencializar essa vibração dela. Qual que é a função? Qual que é a vibração? O que ela vai reverberar em nós? Qual que é essa reverberação? Então, quanto mais nós ficarmos conectadas com nós mesmos, mais vamos ficar conectada com o todo. É até engraçado falar, né? Enquanto mais você se adentra, quanto mais você internaliza, quanto mais você se conhece, mais conectada com o todo você fica. Então, essa relação foi muito clara
nessa jornada e tenho certeza que vai ser para cada um, porque cada um vai, de alguma forma, buscar um sentido. E a jornada, ela traz isso, a sensibilidade de cada um. E a natureza é algo fantástico, né? A gente só tem alimento porque a natureza nos fornece alimento. A questão do sol, oi, Dava, a questão do sol, antigamente existiam os solários. O que que era o solário? Era o espaço que as pessoas que estavam doentes, né, enfim, em casas, para pegar sol, porque sol traz saúde. Então, isso já é algo né, de muito tempo. Hoje em dia, até meio que demonizaram o sol por causa de câncer de pele, mas não é tanto assim. A gente precisa, sim, do sol. O sol traz vida, não só, né, para nós, como para o planeta. Então, tudo que vem da natureza tem um porquê, né? Tem algo, assim, muito maior. Então, como o sol tem essa influência, a lua também tem, né? Nos ciclos. Então, a lua afeta ciclos, o sol não, o sol já é algo focado, né? A lua não. Então, o sol é masculino, que faz uma coisa só, brincando um pouquinho, e a lua é o feminino, que mulheres fazem várias coisas, né, ao mesmo tempo. Mas a gente sabendo usar essas. Boa noite, Fátima. A gente sabendo dessas propriedades, a gente tem como usar isso a nosso favor, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada, porque a influência é em todos os níveis e com todos os seres. A gente não vive sem sol, a gente não vive sem chuva, e todos os ciclos, né, da natureza. Inclusive, até os médicos falam, casa que tem sol, casa que bate sol, casa que a gente abre as janelas, menos doenças adentra. Então, onde tem o sol, não tem doença. Por quê? Porque o sol é justamente o que traz a vida. E falando da lua, a lua ela traz os sentidos, ela traz a intuição, ela traz a introspecção, porque o sol ele está lá, ele é aquela força, a ação. A lua são as fases. Por isso do lado feminino, né, de tanto as fases da mulher, o que a mulher, né, tem de fases. Então, respeitando essas fases da lua, o que a lua traz, e não de forma, lógico, existe a cultura ancestral que traz tudo sobre a lua é fascinante, a lua é título de música, a lua, ela traz tudo. E com a lua, a gente pode nos acompanhar, é um reflexo. O que a lua traz é o que a gente vai caminhar. Como que eu estou me sentindo? Será que alguma vez já parou para pensar? Hoje eu estou me sentindo assim. Deixa eu ver como está a lua. Qual é a fase da lua? Para mim, Meire, para mim eu não tinha me conectado nisso. Eu também não. Não tinha. A lua, assim, só para cortar o cabelo. Cabelo, lua crescente, vou lá e tchum no cabelo. Só isso, mais nada. Ou quando ia para a praia, a maré subiu, a maré aumentou, né? Maré cheia, maré baixa, a lua. Então, os caiçara, né? Como a gente chama, com todo carinho, é isso. Os caiçara, o que eles falavam? Olha, gente, vem para a lua. Então, tudo isso a gente vai caminhando para observar. E esse presente que nós ganhamos, não dá para ficar contido só com a gente. É algo muito extraordinário, igual nós estamos saindo de uma lua crescente. Nós vamos entrar numa lua cheia. Ela vem com uma potência maravilhosa, mas para que essa potência? É justamente o que a jornada vai trazer. O que eu faço com essa potência?
vai buscar os valores, né? E foi numa pessoa, um valor bem baixinho desse relógio. Aí o pai dele falou, procura. Foi em outro lugar, um pouquinho maior. Chegou num especialista, o especialista fez, isso vale milhares. Aí o pai dele falou, ele chegou com o pai dele, nossa, pai, sim, esteja no lugar certo. É o que a gente faz. Então, nós vamos conseguir todo o nosso potencial, ou toda a nossa riqueza, todo o nossa transformação caminhando de forma correta com a Lua. E isso é algo que nós vamos para a eternidade. Enquanto a Lua existir, ela vai estar aí dando tudo isso de presente para a gente. E o que eu comentei ontem, que eu acho interessante comentar hoje de novo, é sobre a Lua, ela sempre esteve presente desde que o planeta é planeta. Então, o meu tataravô viu a mesma Lua que hoje a gente vê. Então, a Lua sempre foi observadora da humanidade. A gente chega, passa, vai, e ela está registrando tudo que a gente vive aqui no planeta. Então, quando a Jo fala, quero muito aprender a me conectar com a força da Lua, a gente se conecta com a força dos nossos ancestrais, porque ela presenciou todos os nossos ancestrais. E hoje nós estamos aqui e como se fosse um ponto de ligação, assim, porque se a gente fazer esse exercício de imaginação, de meditação, a gente sabe que ela observou quem veio antes. E hoje está nos observando. Então, é um contato, sim, com essa ancestralidade. E o trabalho acontece, né? A Jornada da Lua acontece com esse contato também com a nossa ancestralidade, tudo aquilo que a gente precisa hoje, porque hoje nós somos a nossa ancestralidade, hoje nós somos o nosso sistema, então nós estamos na ponta, então depende de nós hoje fazer algum movimento. Se a gente pensar, mas foi lá atrás, eu não tenho o que fazer, não, nós somos os nossos ancestrais, nós temos as nossas células, né, dos nossos ancestrais, então a gente tem o direito e a gente pode sim hoje mudar coisas que eles não puderam, e assim vai ser para frente, daqui a pouco, né? Pessoas que vão vir, os nossos filhos e netos, também vão ter essa oportunidade. A Fátima diz que a Lua sempre fascinou, sempre chamou atenção. A Lua é fascinante, né? Ela chama muita atenção. A gente estudando um pouquinho mais essa conexão, e a nossa jornada foi uma jornada canalizada, e a Lua veio como... A Lua como que a gente poderia falar, Meire? Eu ia dizer a protagonista, né? Da jornada, porque a gente realmente a conexão é com a Lua e com a força que a gente aprendeu durante porque a gente fez, e com a força da Lua a gente foi fazendo os nossos movimentos de acordo com as fases. Então foi muito interessante. Hoje eu tive uma conversa até com uma pessoa que falou sobre mas eu tô olhando para as minhas questões e eu tô, né, ele estava, na verdade, racionalizando, mas eu tô olhando, tô vendo o que eu posso melhorar, o que eu não posso, o que eu vou fazer. E aí, como eu e Meire, né, a gente já tem uma caminhada, somos terapeutas, somos consteladoras, temos uma caminhada nas terapias, e a gente sabe que não sozinhos a gente não, a gente chega até um certo ponto. A partir dali, não, porque a nossa mente subconsciente nos protege, né? Não, vai até ali, não vai mais, porque talvez, né, foi assim que ela foi configurada para se defender de um sofrimento, para se proteger de um sofrimento. Então, a gente sozinho, a gente não passa de um certo ponto. E aí eu comentando com ele que essa jornada é como se a pessoa estivesse no buraco no fundo do poço, vai conseguir sair sozinha?
Não, se ninguém jogar uma corda, se ninguém botar uma escada, a pessoa não vai conseguir sair sozinha. E mesma coisa do ônibus, até brinquei com ele. No ônibus não tinha cordinha para descer? Se não puxar a cordinha, o motorista não vai parar. Então, a gente precisa de um suporte, né, numa hora de momentos mais desafiantes e tal. Até não precisa, a jornada não foi feita para momentos desafiantes, sim para um processo individual, mas que a jornada foi a nossa cordinha. A gente, né, precisou de todo o processo para chegar onde a gente chegou, e foi isso que eu falei para ele. O que é a cordinha? É a gente aceitar, né, e ter humildade também de aceitar que, bom, sozinho eu não vou dar conta, eu preciso de, de uma ajuda, eu preciso de uma mão. E essa jornada, ela vem como essa cordinha, como essa ajuda, como essa mão, para quem, né, quer se aprofundar um pouco mais nas suas questões, enfim, e se desbloqueando. E justamente a Lua, ela nos trouxe, né, foi um presente mesmo, porque o processo dessa jornada, ela veio um dia antes da Lua minguante. Então, só veio agora? Não, porque eu já vim um processo de contato com a ancestralidade, com as constelações, com outras formas que nós temos de ferramentas para olhar lá para trás, para olhar para o sistema, para ter contato com esse sistema, para ter contato com tudo que veio antes. E quando a gente fala com tudo que veio antes, é lá atrás mesmo, é coisa muito, muito lá atrás. Então, no momento que veio essa jornada, ela não veio na íntegra, ela veio nas fases da lua. Ela justamente foi gotejando para nós, para que nós dessemos os passos. Como é a natureza, né? Os ansiosos somos nós, a natureza ela não é ansiosa. Então, ela foi nos dando para que a gente fosse saboreando passo a passo. E essa visão que nós tivemos no final de tudo, o que é? É justamente a fase da Lua em conexão nós com nós mesmos, mas precisando do auxílio de alguém para nos ajudar, nos orientar em tudo isso que a gente estava sentindo, estava trazendo, porque são memórias, são sentimentos, são dores, são dúvidas, são medos, angústias. Então, todas essas angústias, todas essas dores, todos esses sentimentos, muitas vezes a gente fala, é por conta do que? É por conta que nós hoje somos resultado de toda a nossa ancestralidade. Só que essa lua, essa força, a força mesmo, essa força da lua, ela vem para jogar um manto sobre nós e falar, vamos, ela nos acolhe, ela nos mostra, ela nos proporciona, cabe a nós estarmos abertos a isso, a esse momento de olhar para tudo isso, para as coisas maravilhosas, porque tem o florir, tem o crescer, tem tudo esse processo. Então, a Lua, ela traz esse momento de introspecção, ela traz esse momento de relaxamento, de alegria, de vislumbrar. E a gente, por conta nós nunca nos demos, eu nunca fiz essa conexão. Tô feliz. Eu só sabia que o lobo cantava, falavam, vai virar lobo na lua cheia. Tem coisas que a gente fala, como que é? Um dito. Conto de Carol. Um dito popular. Um dito popular. Né? Mas, na realidade, gente, é algo que faz
nós olharmos e falar, poxa, tem tudo a ver. As marés, tem tudo a ver. Nascimento, parto, né? Os partos. As maternidades, sim, elas ficam com mais parto nas luas, no pico das luas. Mudou a lua, corre, tem filho nascendo. E isso, a ciência não tem como fechar os olhos, porque são as marés, são, né, as mães, as parteiras são mais testemunhas do que nunca. Então, tudo isso vai nos trazendo que acorda, vocês precisam acordar, é momento de acordar, é momento de acordar. Vocês estão tão ligados no trabalho, no ganhar dinheiro, ou na saúde, ou no corre para lá, cuida disso, cuida daquilo. Ela está lá só esperando que a gente olhe para ela e sinta, e sinta. E essas ferramentas vêm justamente para potencializar o que a Lua nos traz. E nós, como terapeutas, para acompanhar a ferramenta que vocês vão utilizar, que são as chaves, que são as portas que irão se abrir nas luas certas. Então, temos que respeitar a Lua, mas mais do que isso, respeitar nós mesmos, nossos limites, nos acolhermos nos momentos que vão ser necessários esses acolhimentos. Mas isso não tem como você passar 30 dias, que são os 30 dias da jornada, e como eu disse ontem, entrar nessa jornada e sair dela da mesma forma. Não sai. Com certeza não sai. Porque vocês vão ser terapeutizadas durante esses 30 dias. Mas não nós estarmos em cima. Não. Vocês sentirem o que eu estou sentindo. Será que tem a ver? Será que não tem a ver? É a Lua, não é a Lua? Então, são 30 dias e é o prazo da Lua. Isso, e cada fase tem os seus códigos, né, da fase, que isso, então, a gente passa durante o período da semana, e é um processo também que não exige que a pessoa, né, fique muito tempo envolvida, enfim, é um processo individual, cada um faz o seu, na sua casa, no seu tempo, no seu momento. O único momento que nós vamos nos encontrar é um dia antes de mudar a lua, que a gente dá a orientação daquela semana. Então, a gente também tem uns bônus que faz parte, né, do nosso projeto. Um deles é que quem entrar para fazer a jornada pode convidar alguém. Então, já vai, né, presentear alguém que você entenda que precisa, talvez de uma mão, de uma cordinha, né, para sair de um lugar. Então, fica aberto para convidar alguém para participar junto. E nós também vamos começar um grupo de WhatsApp, onde 30 dias, independente da jornada, 30 dias, nós vamos estar abertas e orientando e trazendo informações sobre terapias, sobre os processos, né, de autoconhecimento, e junto com o nosso suporte, né, estando com vocês e passando tarefas e trazendo atendimentos energéticos. Então, tudo isso de forma gratuita. Quem quiser conhecer também mais o nosso trabalho e quiser participar do grupo, deixa aí eu quero, escreve eu quero, no direct também, depois a gente consegue ver, né, quem deixou aí a mensagem. E a ideia é a gente espalhar aquilo que fez com que a gente, né, tivesse a nossa transformação. Então, com certeza. Quando a gente... fazer um movimento mesmo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com simpatia, não. É terapia com a força que a natureza nos trouxe.
essa força, a gente, com as terapias, a gente está impulsionando o autoconhecimento e a transformação. Isso, e uma outra técnica que a gente usa muito também é o deslocamento de consciência. Deslocamento de consciência é uma técnica também energética que usa o campo quântico, né? O campo que a gente se desloca, enfim, nas constelações, né? Que a gente não é só as constelações, as terapias quânticas usam muito isso. E a gente então se desloca com o deslocamento de consciência, né? Esse é o nome, e faz uma leitura energética, uma leitura intuitiva da pessoa que pediu, da pessoa que precisa, né, por alguma situação. Não é algo que se faça por curiosidade. Ah, eu gostaria só de. Não, é algo que realmente é uma terapia, é um atendimento. A gente teve agora, há 15 dias atrás, um atendimento de uma moça que estava em coma e os médicos não descobriam a causa do coma. E aí o marido dela autorizou que a gente fizesse o deslocamento, também precisa da autorização, da permissão de consciência. E no deslocamento de consciência a gente leu que a ideia era o que será que fez ela entrar, né? A ideia era a gente fazer essa leitura. Por que ela está em coma que a medicina não está descobrindo? E no deslocamento a leitura foi que ela entrou em coma porque ela quis. Claro, que depois a gente entendeu, ela tem um processo que ela já faz hemodiálise há 4 anos, ela teve um AVC, é cantora, não podia mais cantar. Então, acho que ela chegou num momento da vida que ela estava muito cansada, é muita terapia, é muita gente, dependendo de muita gente, e as questões financeiras, enfim, lá pelas tantas, acho que ela cansou. E decidiu que eu quero apagar, eu quero um sossego. E então, o coma dela, ela ficou 4, 5 dias em coma, eles não descobriram, mas no dia que a gente fez o deslocamento, que a gente fez a leitura e fez o atendimento também energético, fazendo a nossa meditação e enviando, né, para ela o que a gente precisou enviar, no dia seguinte ela abriu os olhos. Um outro dia ela estava apertando um pouquinho a mão do marido, e hoje ela saiu do coma, e eles não descobriram a causa. Então, o deslocamento de consciência também é uma técnica que a gente usa aí também de curas energéticas, né, Meire? Isso, exatamente. E justamente quando a gente foi verificar toda essa parte energética, toda essa parte consciencial, nós nos deparamos com o nosso processo mesmo. Nosso processo do quê? De expansão da consciência. Porque com toda essa jornada, o que acontece? A gente vai conseguindo fazer a expansão da consciência algo natural, algo sutil, algo amoroso. E isso vai trazendo um conforto muito grande. Não que a gente não vá sentir dor do que está se passando, não vai haver sofrimento com o que a gente está passando dia a dia, mas a forma que a gente vai enxergar essas dores é de forma diferente. Eu pude me olhar de uma forma porque nós fomos levadas até o campo dela, até a consciência dela. Porque chegou uma hora que ela virou e falou, eu não queria que vocês soubessem. E o que nós fizemos? Nós saímos do campo, respeitamos e saímos, porque ela está inconsciente ali. Então, no momento, nós tivemos autorização do marido para chegar no campo dela, e isso eu vou explicando, tudo à distância, viu? Tudo à distância. A Cláudia no Sul, eu em São Paulo, nós fizemos o nosso acoplamento, fomos com o deslocamento da consciência conversar com ela em coma. Então, todo esse processo só se deu de
forma tão clara, tão precisa. Por quê? Porque nós vínhamos passando já pelo processo da jornada da Lua. Por quê? Porque ela abriu portais, ela abriu a consciência e, de alguma forma, nos permitiu que nós chegássemos um pouco mais adiante. E é algo que é dom de todos nós. Nós temos a capacidade intuitiva, mas precisa, sim, ser desenvolvida, ser a pessoa querer, a pessoa, enfim, depende da caminhada de cada um, mas a gente tem. Tanto que quem nunca passou por uma situação de pensar em alguém, fazia horas que não via, e daqui a pouco, pensei, né, em você agora, 2, 3 dias atrás, e aparece. Então, isso, na verdade, já é uma comunicação, né, de mentes, de consciências. E o interessante, que nem diz a Fátima, é isso, a gente se aprofundar, cada vez mais a gente vai ficando habilitada para fazer leituras que até né, nos ajuda no nosso dia a dia, a gente poder fazer uma leitura e saber, opa, acho que aqui tá bom, não, tá bom por ali. É bem essa conexão com a gente, com o todo, né, Meire? Isso. E eu vou contar uma experiência rapidinha para vocês sobre a Lua. Eu fui na Bolsa de Valores fazer um curso sobre bolsa, né? Sobre investimento, fui lá e tal. Aí os trades, né, que eles falam, meu professor estava lá, um professor, uma pessoa top, maravilhosa, e um curso caríssimo. Aí tô eu lá, fui, sentei junto, 80% da sala masculina e tal. E o professor falando, aí o que acontece? O professor falando da bolsa, que ele quebrou por conta de certos investimentos que ele fez. Diante disso, ele entrou num processo de ansiedade muito grande, um processo de síndrome do pânico. Eu falei, isso, eu estou aqui vendo sobre investimento, mas isso muito me interessa, que é o ser humano. Aí o que acontece? Ele começou a falar que diante de tantos estudos, diante de tantas coisas, né? Existe pessoas até que estudam a Bolsa de Valores sobre o aspecto lunar. Sobre o aspecto lunar, por quê? Por conta das marés óbvias, marés. Então, deve haver alguma influência da Lua na Bolsa de Valores. Então, ele foi tirar e tinha realmente alguns estudiosos que fizeram esses estudos e constatou que a Bolsa, se a pessoa tiver um estudo bem preciso, as ações, eles vão saber quais ações vão subir, quais ações vão cair. Eu falei, puxa vida, eu estou aqui num lugar onde só fala de dinheiro, só fala de investimento, de material. E eu peguei um professor, aí eu sentei com ele e comecei a conversar. E ele falou que só foi levado a isso, por quê? Porque ele passou por uma síndrome de pânico, ele perdeu tudo, entrou numa crise de ansiedade, depressão. Para ele se tratar, ele começou a buscar, a esposa dele foi para o lado alternativo. Então, aí que a gente vê, ele foi na dor dele, num momento de sensibilidade, ele começou a olhar para tudo isso. Daí ele virou para mim e falou, Meire, tem a Fibonacci, estudo também na Bolsa sobre Fibonacci e tal, e logo apareceu, se a gente buscar na internet Fibonacci, o que ela é? Ela é a perfeição do cálculo que tem nas conchas, que tem nas rosas, e encontraram, deram o nome de DNA de Deus, é o DNA de Deus. Então, encontraram isso em toda parte. E ele foi à busca de, olhando para as marés, para a lua, então ele foi buscando a natureza, ele chegou em Deus. Então, não tem como a gente sair
desse movimento, que é um movimento forte. Então, ela vem para isso, para tudo na nossa vida, para relacionamento, para saúde, para trabalho, para profissional, para dinheiro. Vamos observar. Aí a gente vai ver se faz ou não diferença. É aquela coisa, né? Será que eu mereço me dar uma oportunidade? Então, dá para refletir sobre isso, assim, de você está fazendo algo para você e não para outras pessoas. Embora essa jornada que eu fiz para mim afetou toda a minha família, criou todo um ambiente mais harmônico na minha casa, uma coisa que a gente nem esperava, porque na verdade a gente foi desenvolvendo e canalizando dia a dia. Cada dia tinha uma situação. Às vezes eu pensava numa coisa de manhã, a Meire me falava, isso foi a mesma coisa que eu pensei. A gente estava recebendo, né, informações muito parecidas, ou uma complementando a outra informação durante a jornada. Então, a gente realmente a gente tem nas mãos algo de muito valor, de muito de espiritualidade também, né, Meire? Porque isso tem a ver com a nossa consciência, né, a nossa espiritualidade. Sim, não tem como fugir. E quando a gente fala de espiritualidade, espiritualidade é o que é? É tudo que está ligado à força maior, a tudo a um Deus maior, a tudo que Ele criou. Nós somos criação dele, somos criatura dele. Como que a gente se desconecta de algo tão maravilhoso que é a natureza? Como nós deixamos de observar coisas tão maravilhosas que é a natureza? Por conta do quê? Por conta de nossas dores, por conta de nós nos distrairmos de tudo isso. Então, quando você começa a olhar para você, você começa a olhar para Deus. Por quê? Porque Deus está aí. Deus é tudo. Deus está envolvido em tudo, desde o pequenininho até o máximo. Então, se falar de espiritualidade, para mim é tudo, tudo. Eu, sem a espiritualidade, não sou nada. Não sou ninguém. Não tenho força nenhuma. É nela que eu me apego. E, lógico, nada acima de Deus, nada acima do Criador. Mas, mesmo a gente estando nessa jornada, a gente precisa de ajuda. Precisa de alguém que a gente dê a mão. Precisa de quem a gente caminhe. Porque a fé, sim, remove montanha. Mas hoje a gente vive um caminhar, a gente vive um momento que a gente precisa dos outros, precisa ser olhado, precisa ser conversado, precisa passar o que a gente tá sentindo. Então, essa jornada é a oportunidade, sim. E eu falo, fiz já a jornada, vou fazer quantas vezes forem, porque eu tenho certeza que em todas as jornadas eu tenho que transformar, eu tenho o que aprender e sempre me colocando no papel de estudante, no papel de aprendiz. Porque, gente, diante de tudo isso, desse universo, de toda essa força, a gente tem que realmente olhar para tudo isso e se apropriar de tudo isso, porque nós somos parte desse todo. E essa ela vem para transformar. Entenda isso, ela vem para transformar para melhor, sempre para melhor. Eu tive uma experiência, uma das mais fortes experiências da minha vida foi com uma árvore. E eu conto isso e as pessoas brincam, né? Tenho amigos e tal que brincam. Que eles dizem, a Cláudia fala com as árvores, a Cláudia fala com as árvores. Eu disse, não, mas o pior não é falar com as árvores, é ouvir as árvores. Falar é comum, agora ouvir. E essa minha experiência, eu fiz isso, eu toquei, eu criei um relacionamento com uma árvore e um dia eu toquei nela e pedi para que ela me mostrasse né, o que eu pudesse entender, né, da minha capacidade de compreensão. E ali foi uma coisa muito
muito louca, assim, porque eu fechei os olhos e eu estava num lugar, assim, que era só energia, uma velocidade, uma velocidade, uma velocidade, uma velocidade. E eu não sei quanto tempo durou, mas quando eu abri os olhos, assim, que eu me dei conta que tinha acontecido, que aí eu fiquei assim, né? Foi difícil, mas a mensagem que eu recebi foi: tu não pediu para mim te levar, né, te dar um conhecimento, enfim, que tu pudesse compreender, pois eu te levei na origem da vida. Agora imagina vocês, origem da vida, energética, velocidade, e aquilo ali foi para mim algo, sabe, avassalador, assim, de eu ter ido na origem da vida. Então a natureza tem esse potencial, né, de nos conectar com. A gente precisa se conectar com a natureza, porque ela está conectada com a gente, né? E esse nosso processo, então, vai agora o próximo ciclo começa dia 6, né? Então, quem quiser estar com a gente e convidar alguém para estar junto, porque quem entrar na jornada tem o direito de convidar alguém. Começa então dia 6. Amanhã a gente tem mais uma live, onde a gente vai passar os valores, vamos passar outras informações, mas fiquem tranquilas, porque, como eu falei ontem, o valor não é nada mais do que um jantar, o valor de um jantar. E o quanto vale isso é porque é promocional, a gente está começando, querendo espalhar isso, depois não vai continuar assim, então vai ser para a gente dar esse start, para a gente realmente entender o que o universo quer de nós, o que a gente vai passar e precisa passar. Então, já fiquem, quem quiser estar conosco, a Dani entrou aí, e manda o direct, eu quero participar dessa jornada, que vai começar no dia 5 da semana que vem, e por 30 dias a gente vai acompanhando vocês. Quem não quiser participar da jornada nesse momento, nós também vamos ter o grupo do WhatsApp, onde a gente vai ir trabalhando também energeticamente com as pessoas que quiserem participar, né, do grupo, e esse grupo também é gratuito. Podem convidar quem vocês quiserem para estar junto. Não é só para mulheres, é para homens e mulheres. E, então, acho que esses são os recados agora, né, Meire? Isso. E a Fátima falou aqui, eu falei para ela da live, né? E realmente, todo aprendizado já é uma expansão da consciência. Mas o que a gente busca, é uma sincronicidade com o que a gente realmente está buscando aprender. Então, o nosso desejo é bem a vossa vontade, né? Então, tudo que a gente vai buscar vem muito bem de encontro a nós. Então, nada mais é do que realmente uma sincronicidade. Isso, me lembrei de uma coisa importante de falar. Quando a gente está nesse processo que a gente passou, a gente cria um ambiente. Então, esse ambiente, ele é um ambiente elevado, ele é um ambiente energético. O nosso ambiente, nós passamos 30 dias nesse processo, trabalhando igual, fazendo as coisas, né, da nossa rotina, mas tinha algo mais forte, assim, que fazia a gente voltar para isso de novo, porque todo dia a gente tem uma tarefa, e o dia se passava, mas na expectativa de que chegasse um momento de estar ali de novo conectada, porque é uma força que puxa a gente para estar ali. Então se cria um ambiente que parece que a gente está num retiro, mesmo vivendo a nossa vida, né, nosso dia a dia. Mas a gente é uma completa entrega, completa conexão com a gente mesma nesse processo, porque não tem nem como explicar a força, por isso que a gente quer que mais pessoas entendam, vivam, vivenciem, até para poder entender o que a gente sentiu, o que a gente passou, e as transformações, né, que a gente passou, e de coisas que uma vida inteira eu não consegui movimentar por muitos anos, numa semana foi movimentada. E várias situações, vários pontos.
Então, sim, a gente fez, vamos fazer de novo, que a turma vai começar, nós vamos fazer de novo, e vamos estar orientando o tempo inteiro, vamos estar disponível o tempo inteiro para auxiliar terapeuticamente também. Para fazer esse curso tem que ter feito constelação? Não, isso não é um curso, é uma vivência. Nós, como terapeutas, vamos estar sempre auxiliando no que aparecer durante a vivência, porque vai aparecer questões, mas não tem pré-requisito nenhum, a não ser querer e, e fazer mesmo, né? Também não adianta entrar no processo e não cumprir com as, né, com as tarefas ali. Então, eu acho que é isso, né, Meire? É isso, esse processo é para todos caminhar, para que nós possamos caminhar junto, fazer esse movimento interno e o movimento do grupo, que esse grupo com certeza vai criar essa egrégora, e é uma egrégora de acolhimento, uma egrégora de individualidade, mas mais do que individualidade, que nós vamos respeitar de cada um, é saber que cada um vai estar sendo acompanhado. Nós vamos estar aqui tudo de mão dada, num ambiente seguro, com acolhimento, com amor, com carinho, porque isso nunca é demais em nenhum momento. Sempre, né, é o nosso processo evolutivo, mas mais processo evolutivo, essa expansão consciencial, o que é a transformação, que quem entra não sai da mesma forma. Pode ter certeza disso. Então, qualquer pessoa, né, que não tenha conhecimento nem não precisa, ter vontade de mudar, ter dedicação naquilo que for fazer e se permitir a permissão para poder caminhar. Então, não tenha dúvida que vocês vão estar tendo todo o nosso carinho, vão estar tendo toda a nossa atenção para que esse processo seja o menos doloroso possível, de forma de expandir o máximo que cada um quiser, puder, e tá tudo bem. É de cada um. Né, Isso. Cláudia? Hoje também eu li, achei tão interessante, na agricultura, o que dá embaixo da terra se planta na lua, nas primeiras luas, na minguante e na nova. E o que dá acima da terra se planta na crescente e na cheia. Então, como não, né? Não ter influência nos processos, de todos os processos, né, da natureza, inclusive na gente mesma. Então, fica aí nosso convite. Nosso convite, nosso agradecimento, tá? A cada um de vocês que estão aqui. Isso. Então, se entrar no WhatsApp, vai ser um prazer. A gente vai estar lá, podendo, né, proporcionar também o conhecimento, as orientações. E a jornada, vocês também fazem eu quero, põe lá eu quero, tanto para o WhatsApp quanto para a jornada, e nós vamos estar caminhando junto, pode ter certeza. É transformador, mas só depende de vocês darem o primeiro passo. E como nós estamos na lua crescente, indo para a lua cheia, acolhe isso, acolhe essa força, e não tenha medo. Diga, vai, tenha coragem de mudar, coragem de fazer, e coragem de realmente olhar para si e falar, eu mereço, é meu momento, eu posso fazer isso, eu tenho coragem de fazer isso, eu vou entrar na jornada para uma transformação minha, de mais nada de fora, minha. E eu me transformando, tudo ao meu redor vai se transformar. E outra coisa, a gente não pode julgar nada antes, né? Então, se permita, assim, conhecer, experienciar. Isso pode ser tão bom para você que você vai querer que outras pessoas, parente, e porque quando a gente passa por algo que nos transforma, a gente quer que o outro faça, né? E é algo muito simples que a gente está aqui para orientar vocês.
né, Meire? Então, acho que é isso. Então, só para finalizar, a gente é a cordinha aquela, sabe? Que talvez muitas pessoas estejam precisando hoje por estar num lugar muito difícil, por estar no buraco, como a gente costuma falar. É uma cordinha de responsabilidade, de respeito. Então, também, às vezes, a gente pode, né, se conectar com a Fátima. Eu quero, que bom, Fátima vai estar com a gente. Amanhã vamos estar aqui de novo, fica o convite para quem não pôde assistir ou quiser avisar outras pessoas, poder estar aqui com a gente. A gente vai dar mais uma geralzinha, aí sim vamos trazer todos os detalhes mais específicos, né, Meire? Sim, sim. E assim, eu agradeço, já levo cada um de vocês no meu coração, tenha certeza disso. E nós vamos, com certeza, fazer uma linda jornada. Vai estar quem tem que estar nessa jornada, nesse grupo. Eu acredito muito, né, na força do universo. E nós vamos poder fazer uma caminhada de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a vida toda. A gente não sabe, gente. Realmente o que vem é algo maravilhoso. Tenho certeza disso. Estou toda arrepiada. Então tá, aqui em casa eu já arrecadei também a filharada toda. Vai todo mundo fazer. Então tá, a Dani, a Jo, né, a Kéia também, a Verônica, Fátima, que bom. Então depois, meninas, só deixem, né, ali no no direct para a gente poder passar o link, né, o link de um formulário que a gente vai passar e a gente vai organizar direitinho. Quem quiser estar na jornada é bem-vinda. Quem não puder estar na jornada, vem para o grupo do WhatsApp, que é gratuito. A gente também vai estar ali auxiliando com o nosso conhecimento, o nosso amor, o nosso carinho. Beijos. Obrigada. Obrigada.